O irmão José Maria, de 78 anos, havia se tornado uma sombra do que já foi. A família notava que ele esquecia até os rostos dos netos, repetia as mesmas perguntas em minutos, e às vezes se perdia dentro da própria casa. Os médicos confirmaram o que todos temiam: Alzheimer em estágio inicial. As palavras sem cura ecoaram como uma sentença, e o desânimo tomou conta dos corações. Mas a irmã Maria, sua esposa de 52 anos, não aceitou aquele diagnóstico como definitivo. Ela lembrava das palavras do servo de Deus: para Deus não há impossíveis. E foi com essa fé que ela se ajoelhou ao lado da cama do marido, na quietude da madrugada, e começou a clamar: Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor conhece cada célula do corpo do meu marido. Se o Senhor abriu os olhos do cego, fez o coxo andar e ressuscitou mortos, então o Senhor pode restaurar a memória do irmão José Maria. Não peço por merecimento, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. As lágrimas molhavam o chão enquanto ela orava, e o irmão José Maria, mesmo confuso, sentia uma paz inexplicável cobri-lo. Era como se uma mão invisível o envolvesse, e por um instante, ele conseguiu murmurar: glória a Deus, palavras que há semanas não saíam claras de seus lábios. Os dias seguintes foram de intensa batalha espiritual. A família se uniu em jejum e oração. Os irmãos da congregação visitavam a casa, não com palavras de pena, mas com hinos de fé. Confia no Senhor, irmã Maria. Lembra da irmã Ana, que teve o câncer curado. Lembra do irmão Pedro, que os médicos disseram que não andaria mais, e hoje louvam a Deus em pé? O mesmo Deus que fez aqueles milagres é o Deus do irmão José Maria. As visitas não eram curtas, eles ficavam horas lendo a palavra, cantando e orando. Em uma dessas noites, enquanto entoavam "Quão grande és tu", o irmão José Maria, que há meses não conseguia acompanhar os cânticos, começou a cantarolar baixinho. A irmã Maria segurou sua mão e sentiu um tremor de emoção. Meu Deus, ele está lembrando. Mas a prova maior veio no domingo seguinte. O irmão José Maria insistiu em ir à reunião, algo que não fazia há tempo. A irmã Maria o ajudou a se vestir sem esperar muito, mas quando chegaram à casa de oração, algo extraordinário aconteceu. Ao ouvir o servo de Deus ler "Eis que faço novas todas as coisas", Apocalipse 21h05, o irmão José Maria levantou a mão trêmula e disse, com voz firme: Irmãos, eu estava perdido, mas Deus me achou. Ele está me curando. Muitos choraram. O servo de Deus, com os olhos brilhantes, apenas disse: glória a Deus. Esta é a obra do Senhor. E ali, diante de todos, o irmão José Maria começou a contar detalhes de sua vida, nomes de irmãos que há meses esquecera, versículos que aprenderá na mocidade. Não era uma memória perfeita, mas era uma vitória clara. Deus estava agindo. As semanas que se seguiram foram de constante gratidão. Toda manhã, antes do café, a família se reunia para agradecer. Senhor, ontem o irmão José Maria lembrou do aniversário da neta. Ontem ele orou sozinho pela primeira vez em meses. Obrigado, Senhor. Os pequenos sinais se multiplicavam. Um dia, ele encontrou a Bíblia que havia perdido e leu em voz alta Salmos 23, sem tropeçar nas palavras. Outro dia, reconheceu um irmão que visitará a casa anos atrás. Glória a Deus, ele está voltando, dizia a irmã Maria, enquanto anotava cada progresso em um caderno, como memorial das maravilhas do Senhor. Mas nem tudo foi fácil. Houve noites em que o irmão José Maria acordava assustado, confuso, e a irmã Maria, em vez de se desesperar, orava: Senhor, o inimigo quer roubar esta vitória, mas o Senhor já venceu na cruz. Dá força ao meu marido, Senhor, que ele sinta tua presença agora. E assim ela cantava baixinho: Jesus, amado da minha alma, até que ele se acalmasse. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Os resultados mostravam uma melhora inexplicável. Isso não é comum, disseram. Mas a família sabia. Não era comum para os homens, mas para Deus, era mais um sinal de seu poder. Um domingo, durante o culto, o irmão José Maria se levantou para dar seu testemunho. Com voz emocionada, contou como sentirá uma neblina na mente por meses, mas que após as orações, era como se uma luz fosse acesa aos poucos. Irmãos, eu não merecia, mas Deus se lembrou de mim. Ele não esquece dos seus. Se alguém aqui está passando por uma prova, não desanime. Deus ouve, Deus vê, Deus age. Muitos irmãos se aproximaram depois para abraçá-lo e alguns, que também tinham familiares com doenças, pediram que ele orasse por eles. Vamos orar juntos, ele respondia, e ali mesmo, no pátio da casa de oração, eles se ajoelhavam, clamando pela mesma misericórdia que transformará sua vida. A mudança no irmão José Maria não foi apenas na memória. Seu coração ficou mais terno.
Ele, que antes era um homem sério, passou a abraçar mais, a sorrir com facilidade, a dizer Deus te abençoe, a cada despedida. A irmã Maria contava que certa vez ele a chamou pelo nome de solteira como nos primeiros anos de namoro, e lhe disse, você nunca desistiu de mim. Obrigado por confiar em Deus por nós dois. Ela chorou, lembrando das noites em que sozinha havia clamado até não ter mais voz. Mas agora via o fruto daquela fé. Os netos que antes olhavam para o vovô com tristeza, agora o rodeavam, pedindo que contasse histórias da época em que pregava nas ruas. Como era, vovô, quando o Senhor levava a palavra para os lugares distantes? Perguntavam. E ele, com os olhos brilhando, respondia, era assim, meus filhos, a gente ia com medo, mas voltava com alegria porque Deus sempre confirmava sua palavra. Uma vez, um homem que nunca tinha entrado numa casa de oração chorou ao ouvir o evangelho. Depois, ele e toda a família se batizaram. Deus faz coisas que a gente nem imagina. As crianças ouviam fascinadas, e a irmã Maria agradecia a Deus por ter devolvido não só a memória do marido, mas também sua capacidade de semear a fé nas novas gerações. Um dia, o médico que o acompanhava, sem saber de sua fé, perguntou, o senhor fez algum tratamento novo? Alguma terapia experimental? O irmão José Maria sorriu e respondeu, doutor, o meu tratamento é a oração. Deus é o meu médico. O profissional, surpreso, balançou a cabeça. Bem, seja o que for, continue fazendo. Os resultados são incríveis. Ao sair do consultório, o irmão José Maria segurou a mão da esposa e disse, viu, Maria? Até os que não creem veem a obra de Deus. Isso é para a glória dele, não nossa. Os meses passaram, e o irmão José Maria não só recuperou grande parte de sua memória como também se tornou um exemplo vivo de que Deus não abandonou seu povo. Ele agora visitava outros irmãos doentes, orando com eles, compartilhando como Deus o tirara do vale da sombra da morte. Em uma dessas visitas encontrou a irmã Clara, que sofria com uma depressão profunda. Irmã, eu também estive em trevas, ele disse, segurando suas mãos. Mas Deus é luz. Ele pode te tirar desse poço. Vamos orar? E ali, na sala daquela casa simples, eles clamaram juntos, e a irmã Clara, pela primeira vez em anos, sentiu uma esperança renascer. A história do irmão José Maria se espalhou entre as congregações. Irmãos de outras cidades vinham conhecê-lo, não como uma celebridade, mas como um testemunho vivo de que o braço do Senhor não está encurtado. Números 11h23. Em uma reunião de jovens ele foi convidado a falar, e sua mensagem foi simples, não importam os anos que vocês têm, nem as provas que enfrentam. Se confiarem em Deus, Ele fará coisas em suas vidas que vão deixar até os médicos sem palavras. Mas lembre-se, a fé não é só para os milagres. É para cada dia, cada passo, cada respiração. Porque tudo vem dele. Certa tarde, enquanto regava as plantas do quintal, o irmão José Maria parou, olhou para o céu e sussurrou, obrigado, Senhor. Obrigado por não me deixar. A irmã Maria, que o observava pela janela, soube naquele momento que mais do que a memória, Deus lhe dera de volta a essência do marido, sua fé inabalável. E ela, com o coração transbordando, orou, Senhor, se um dia a memória dele falhar de novo, que ele nunca se esqueça de ti. Porque isso sim é o que importa. E assim a vida deles continuou não sem desafios, mas com uma certeza. O Deus que restaurara a memória do irmão José Maria era o mesmo que sustentava cada um de seus passos. E isso para eles era suficiente. Basta a tua graça, Senhor. Em ti temos tudo. O irmão José Maria não era mais o mesmo depois daquele milagre. Não que sua personalidade tivesse mudado. Ele continuava calmo, observador, com aquele jeito quieto de quem ouve mais do que fala, mas agora havia nele uma luz diferente. Uma confiança que não vinha da saúde recuperada, mas da certeza de que Deus o havia visitado de maneira tão pessoal que até os detalhes da vida ganharam um novo significado. Ele passava horas lendo a Bíblia, não como quem estuda, mas como quem revisita uma carta de amor. Cada versículo era um lembrete, Deus não esquece dos seus. A irmã Clara, que tanto orara por ele, notou que após a restauração, o irmão José Maria começou a anotar coisas em um caderninho pequeno, que carregava no bolso da camisa. Não eram compromissos ou listas de compras, mas versículos, datas e pequenas orações que vinham ao seu coração. Uma manhã, enquanto tomavam café, ela perguntou, irmão, por que o senhor anota tudo isso? Ele sorriu, passou os dedos pelas páginas já amareladas e respondeu, porque agora eu sei que a memória é um dom, minha irmã. E dom se agradece usando bem. Se um dia eu esquecer de novo, quero que essas palavras me lembrem do que Deus fez. E se eu não esquecer, quero que elas lembrem aos outros. E assim ele fazia.
Nas reuniões, quando algum irmão desanimado compartilhava suas lutas, o irmão José Maria tirava o caderninho, folheava com cuidado e lia um versículo, não como quem dá uma resposta pronta, mas como quem oferece um abraço em forma de palavras. Certa vez, um jovem irmão, recém-chegado à congregação, desabafou: "Não aguento mais, irmão. Parece que ouro e nada muda." O irmão José Maria não falou imediatamente. Abriu o caderno, procurou uma página e leu: "Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor." Salmo 27, 14. Depois fechou o caderno e disse: "Filho, eu já esqueci muitas coisas na vida. Mas uma coisa eu nunca vou esquecer: Deus ouve." Às vezes a resposta demora porque Ele está preparando algo que nossos olhos ainda não podem ver. Os médicos, é claro, não tinham explicação. O irmão José Maria voltou para as consultas de rotina, e os exames mostravam uma melhora tão significativa que o neurologista, após analisar os resultados, tirou os óculos e perguntou: "O senhor mudou algum medicamento? Fez alguma terapia nova?" Ele sorriu e respondeu: "Doutor, o remédio que tomei não vem da farmácia. Vem de cima." O médico incrédulo balançou a cabeça, mas não insistiu. Como explicar que um homem com Alzheimer em estágio inicial, com lesões cerebrais comprovadas, de repente apresentava uma cognição quase normal? Como explicar que, além da memória, sua clareza mental e até a disposição física haviam melhorado? Os relatórios médicos diziam reversão inexplicável. Os irmãos da congregação sabiam a verdade. Era Deus mostrando mais uma vez que para ele não há coisa impossível. Mas a vida não ficou livre de provas. Alguns meses depois, a irmã Maria adoeceu. Uma infecção forte a deixou de cama por semanas e o irmão José Maria, que agora cuidava dela com a mesma paciência com que fora cuidado, sentia o coração apertar. Uma noite, enquanto ela dormia febril, ele se ajoelhou ao lado da cama e orou: "Senhor, a senhora sabe que não peço por mim. Mas ela orou tanto por mim. Ela não merece isso." Não houve voz do céu nem sinal visível. Mas naquela mesma noite a irmã Maria acordou e pediu água. Sua temperatura havia baixado. No dia seguinte, o médico, surpreso, disse que a infecção havia regredido de forma inesperada. O irmão José Maria não precisou dizer nada. A irmã Maria, ainda fraca, olhou para ele e sussurrou: "Deus ouviu você dessa vez, não foi?" Ele apenas assentiu, com os olhos úmidos. Os dois passaram a ser conhecidos na congregação como um casal que vivia milagres. Não porque buscassem sinais, mas porque sua vida era um testemunho constante de que Deus age quando menos esperamos. Certa vez, um irmão mais novo perguntou: "Como fazemos para ter uma fé assim?" A irmã Clara, que estava por perto, respondeu antes que eles pudessem falar: "Não é questão de ter fé grande, filho. É questão de ter fé verdadeira. Eles não confiam em Deus só quando as coisas estão bem. Eles confiam quando tudo parece ruir. E aí é que Deus aparece." O irmão José Maria gostava de contar uma história que marcará sua vida após a cura. Certa tarde, enquanto caminhava pelo quintal, viu um passarinho caído no chão, ferido. Ele o pegou com cuidado, colocou-o na palma da mão e começou a orar. Não era uma oração elaborada, apenas: "Senhor, tu que cuidas dos passarinhos, cuida deste também." Para sua surpresa, em poucos minutos, o pássaro abriu as asas e voou. Quando contou isso aos irmãos, alguns sorriram, outros ficaram emocionados. Um irmão mais cético comentou: "Coincidência, irmão?" Ele respondeu: "Pode ser. Mas eu prefiro acreditar que Deus se importa até com um passarinho. Se Ele faz isso, imagine o que Ele não faz por nós." A vida dele seguiu em frente, com suas alegrias e suas lutas. O irmão José Maria, mesmo curado, não se descuidava. Ele sabia que o corpo envelhece, que a memória pode falhar novamente, que a saúde é um dom temporário. Mas isso não o abalava. Certa manhã, enquanto tomavam café, a irmã Maria perguntou: "E se um dia você esquecer de novo?" Ele segurou a mão dela, olhou nos seus olhos e disse: "Se esquecer de tudo, menos de Deus, está bom, porque Ele nunca vai esquecer de mim." E ela, com lágrimas nos olhos, completou: "E eu também não." Nas reuniões, quando o irmão José Maria era convidado a dar um testemunho, ele sempre começava da mesma forma: "Eu não sou ninguém especial. Sou só um homem que aprendeu a confiar." E então contava como Deus o havia tirado das trevas, não apenas da doença, mas da dúvida, do medo, da solidão. Uma vez, um irmão idoso, após ouvi-lo, aproximou-se e disse: "Irmão, eu tenho medo de envelhecer. Medo de ficar sozinho, de não ser útil." O irmão José Maria colocou a mão no ombro dele e respondeu: "Irmão, a utilidade não está no que a gente faz, mas no que a gente é. Você é filho de Deus. Isso nunca muda. E enquanto você respirar,
Deus terá um propósito para você. Mesmo que seja só para orar. Mesmo que seja só para sorrir para alguém que está triste. A irmã Clara, que tanto intercedera por ele, também colheu frutos dessa história. Sua filha, que há anos se afastara da congregação, voltou após ouvir o testemunho do irmão José Maria. Mãe, se Deus fez isso por ele, por que não pode fazer algo por mim? Ela perguntou. A irmã Clara abraçou a filha e disse, ele já fez, minha filha. Ele te trouxe de volta. E assim, mais uma vida foi tocada, não por um milagre espetacular, mas pela fidelidade silenciosa de um Deus que não desiste de ninguém. Com o tempo, o irmão José Maria começou a visitar outros idosos, especialmente aqueles que enfrentavam doenças degenerativas. Não ia como quem tinha respostas, mas como quem tinha esperança. Em um asilo conheceu o irmão Antônio, um homem que mal se lembrava do próprio nome. O irmão José Maria sentou-se ao seu lado, pegou sua mão e começou a cantar um hino. Quão firme fundamento é a palavra de Deus. Para surpresa de todos, o irmão Antônio, com voz trêmula, acompanhou. É firme sol, é luz, é vida, é força, é guia aos pés de Jesus. Quando terminaram, o irmão José Maria disse, viu, irmão? A memória pode falhar, mas o Espírito de Deus não. Ele lembra por nós. E assim a história do irmão José Maria se tornou mais do que um relato de cura. Tornou-se um lembrete de que Deus não age apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas coisas, num café da manhã compartilhado, numa oração sussurrada, num hino cantado por uma voz fraca, mas cheia de fé. Ele e a irmã Maria continuaram sua jornada, não como heróis, mas como servos. Servos que sabiam que no fim das contas, a maior bênção não era a memória restaurada, mas o privilégio de chamar Deus de Pai. E toda vez que alguém perguntava como ele havia sido curado, o irmão José Maria respondia com um sorriso, não foi a minha fé que me curou, foi a fidelidade de Deus. Porque Ele é bom, não porque a gente mereça, mas porque Ele é Deus. E isso basta. O irmão José Maria não parou por aí. Cada manhã, antes de sair para suas visitas, ele e a irmã Maria se ajoelhavam no pequeno quarto onde guardavam a Bíblia aberta sobre uma mesinha de madeira. Não eram orações longas, cheias de palavras bonitas, mas súplicas simples como as que Jesus ensinou. Pai, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e não nos deixes cair em tentação. Mas, entre um pedido e outro, sempre havia gratidão. Obrigado, Senhor, porque o irmão Antônio lembrou ontem do hino. Obrigado porque a irmã Clara sorriu hoje. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Era nessa gratidão que eles encontravam força. Porque a fé não era só para os momentos de milagre, mas para os dias em que nada parecia mudar. Havia dias em que o irmão Antônio esquecia até o caminho do refeitório. Dias em que a irmã Clara, outra idosa que eles visitavam, repetia a mesma pergunta 10 vezes seguidas. Mas o irmão José Maria nunca desanimava. Ele dizia, a gente não serve a Deus pelos resultados, mas por amor. Se Ele quiser usar a gente, que seja. Se não, a gente continua firme porque Ele sabe o que faz. Uma tarde, enquanto ajudava o irmão Antônio a tomar um chá de camomila, o irmão José Maria notou algo diferente. O velho irmão olhou para a xícara, depois para ele, e disse, esse chá me lembra minha mãe. Ela fazia assim com mel. Foi a primeira vez em meses que ele mencionou uma lembrança clara. O irmão José Maria não fez alarde, não gritou glória a Deus, na hora. Só sorriu, apertou a mão do irmão Antônio e disse, que bom que o Senhor te deu essa lembrança, irmão. Vamos agradecer a Ele por isso. E ali mesmo, os dois fecharam os olhos e agradeceram. Os médicos não tinham explicação. O irmão Antônio, que antes mal reconhecia os próprios filhos nas visitas, começou a recuperar fragmentos do passado. Não era uma cura completa, não de imediato, mas era como se uma porta que estava trancada há anos estivesse se abrindo devagar. Os enfermeiros comentavam entre si, isso não é normal. Algo está acontecendo. E estava. Não era medicina, não era terapia. Era a mão de Deus agindo onde a ciência não chegava. Certo domingo, durante o culto, o irmão José Maria foi chamado para dar um testemunho. Ele subiu ao púlpito com a Bíblia na mão, mas não abriu em nenhuma página. Só olhou para os irmãos e disse, eu não tenho palavras bonitas para falar. Só tenho uma coisa para dizer, Deus é fiel. Mesmo quando a gente não vê, Ele está trabalhando. Mesmo quando a gente não sente, Ele está perto. Então contou como o irmão Antônio tinha começado a se lembrar das coisas. Não como um troféu, mas como um sinal de que Deus não esquece dos seus. Ele não nos prometeu que a vida seria fácil, mas prometeu que nunca nos deixaria. E isso é o suficiente. No final do culto, muitos irmãos se aproximaram para orar. Alguns choravam, outros só balançavam a cabeça como quem diz, é verdade, irmão. É assim mesmo.
A irmã Maria, que estava sentada nos bancos da frente, orava baixinho: Senhor, obrigada por mais essa prova. Não é para a gente se gloriar, mas para a tua glória. Usa isso para fortalecer a fé dos teus. E Deus usou, porque a história do irmão Antônio se espalhou, não como fofoca, mas como encorajamento. Outros idosos do asilo começaram a pedir visitas. Famílias que antes só viam a doença como um fim sem esperança passaram a ver uma luz. Não era uma solução mágica, não era uma fórmula. Era só a certeza de que onde há fé, Deus age. Às vezes de forma visível, como na memória do irmão Antônio. Às vezes de forma silenciosa, como na paz que invadia o coração daqueles que oravam. Um dia a filha do irmão Antônio, que há anos não ia ao culto, apareceu na congregação. Ela não disse nada no início, só ficou ouvindo os hinos, observando os irmãos. Depois do culto, procurou o irmão José Maria e com lágrimas nos olhos perguntou: como o senhor fez isso? Ele não respondeu logo. Primeiro convidou-a para sentar, ofereceu-lhe um copo d'água e só então disse: nós não fizemos nada, minha irmã. Só oramos. O resto foi Deus. Ela então contou que na última visita, o pai tinha lhe dito: filha, eu me lembro do dia do seu casamento. Você estava tão bonita. Era uma memória que ela achava perdida para sempre. O irmão José Maria ouviu tudo em silêncio, depois pegou a Bíblia e leu, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E acrescentou: a gente não precisa entender tudo, só precisa confiar, porque ele cuida. Sempre cuidou, sempre cuidará. E assim a vida continuou. O irmão Antônio não ficou igual a antes. A doença ainda deixava suas marcas, mas a cada dia havia pequenas vitórias. Um nome lembrado, um rosto reconhecido, um versículo que voltava à mente. E em cada uma dessas coisas, o irmão José Maria e a irmã Maria viam a mão de Deus, não como um prêmio pela fé deles, mas como um presente da bondade dele. Porque no fim, a maior lição não era a cura, mas a certeza de que Deus está no controle. Que ele não se esquece dos seus, mesmo quando a memória humana falha. Que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. E toda vez que alguém perguntava como tudo aquilo tinha acontecido, o irmão José Maria respondia da mesma forma: não foi a gente. Foi Deus. Sempre é Deus. E sorria porque sabia que no silêncio ou no milagre, a fidelidade do Senhor nunca muda.